seja o Espírito Santo. Amém. Nós somente somos vasos. Eu sei que há muitas irmãs aqui e talvez até alguns irmãos que também podem dar a palavra. Amém. Mas a pastora Bel pediu-me, como a pastora Mar só sabemos sexta-feira, e eu vou falar um pouco sobre um salmo que tem sido uma ajuda para mim e para nós como família em tempos difíceis. E quantos irmãos aqui gostam dos salmos? Eu acho que todos nós. Porque os salmos são poemas e não é... O que eu gosto dos salmos é que não foi só Davi que escreveu, mas os salmos são diretos. Não é, por exemplo, o Cantares de Salomão. Nós temos que tentar ler o que é que eles querem dizer, mas os salmos são diretos, né? E quando nós estamos felizes encontramos um salmo. Quando estamos tristes encontramos um salmo que às vezes diz as palavras que nós não temos para dizer ao Senhor, não é? E nós vemos que os salmistas não tinham medo de dizer ao Senhor, quando é que tu vais responder? Quando é que tu vais me ouvir? E nós às vezes temos medo ou receio de dizer isso ao Senhor, não é? Parece que estamos a ter falta de fé. Mas nós vamos ler então um salmo que os irmãos todos conhecem. Eu vou só buscar não, a Marisa vai pôr, Melita vai pôr em português. E eu tenho aqui em inglês porque às vezes, como os irmãos sabem, as diferentes línguas têm palavras diferentes e bonitas, não é? Que explicam de uma maneira diferente. E eu ia pôr aqui em português, mas Melita, tu vais pôr, né, os versículos. E eu quero que os irmãos ponham-se de pé e nós vamos ler juntos o Salmo 46. Esta versão às vezes não é a melhor. Eu ia trazer a minha Bíblia antiga, que ainda pertencia à minha avó, que é Almeida Ferreira. Os irmãos conhecem essa, né? Que eu gosto dessa versão. Então, os que puderem vão pôr-se de pé, os que estiverem sentados não faz mal, mas vamos só ler juntos. Podes pôr, Melita, 2 versículos cada vez, mais ou menos. Vamos ler alto juntos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetam para o meio dos mares. Os outros 2. Em Salmos nós temos aqui o Selá, que diz pausa. Este foi um Selá, uma pausa. Ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó
é o nosso refúgio. Amém? Então, os irmãos podem sentar. Eu gostaria de falar então neste Salmo 46. Eu vou ter que pôr os óculos. E este salmo é muito conhecido. Os irmãos conhecem. Qual é o versículo favorito? Vocês que estão aqui, deste salmo. Irmãos, qual? O 10. É que diz o 10? Aquietai-vos. Outro, mais alguém gosta do versículo aqui? Eu acho que o primeiro também é bem conhecido, não é? Deus, o nosso refúgio, né? E nós todos temos passado tempos difíceis. E eu acho que o Senhor quer falar connosco esta manhã com este salmo. Ele tem falado comigo muito. E nos últimos 2 anos, todos nós temos passado por um bocado de tempo difícil, não acham? Isto do Covid pôs-nos... Algumas pessoas ficaram deprimidas. Alguns irmãos aqui ficaram doentes. E não só do Covid. Algumas pessoas já têm ido para o Senhor nestes últimos 2 anos. Vários que nós conhecemos. Algumas pessoas têm ficado doentes de outras doenças. Agora ainda por cima há a situação da vacina. Até irrita-me porque parece que todas as conversas é acerca da vacina. Parece que já não temos mais nenhumas conversas, tem que ser do Covid ou da vacina, não é? E tem havido muita gente em todas as partes do mundo que neste tempo também tem suicidado por causa de solidão, tem ficado deprimidos, tem ficado com medo. Eu sei que para nós cristãos não tem sido tanto medo, mas os irmãos imaginam as pessoas que não conhecem o Senhor, o medo que eles têm de morrer, né? Não quer dizer que nós também não temos receio da morte, porque é mais que a gente não conhece o que é. Mas eu sei que nós não temos receio da morte como uma pessoa que não conhece o Senhor, porque eles não têm esperança. E neste tempo, eu tenho-me agarrado muito aos salmos e tenho aprendido muito. Eu acho, quantos irmãos aqui neste tempo de Covid, não é só, desde que começou em 2019, não foi? A Covid-19. Quantos é que viram a parte positiva, alguma coisa positiva veio através disso? Posso ver as mãos neste tempo? Lês o que é que foi positivo para ti? Passar mais tempo juntos, como família. Mais alguém? Alguma outra coisa positiva? Aproximar mais do Senhor. Em que aspecto, Vanessa? Mais tempo com Ele e tudo. Mais alguém? Eu acho que é mais esses dois, né? Porque depois nós vimos que estávamos tão ocupados. E quando foi aquele lockdown que a gente não podia sair, os irmãos não acharam estranho. Foi 2 ou 3 semanas, né? Que a gente não podia, ninguém pôde sair de casa. E pela primeira vez eu acordei de manhã e não havia carros a passar. Está tudo tão sossegado. Só se ouvia os pássaros e eu via-se alguém no quintal ou assim. Mas também foi difícil não poder sair. Mas eu realmente vi que eu tive mais tempo com a família. Até fiz comida que não tinha feito, tinha mais tempo a ver receitas. Por um lado foi bom e pudemos apreciar estar juntos como família e também a pessoa não tinha que se preocupar com a hora e podia estar na presença do Senhor meia hora ou 1 hora, não acham? Então para muitos cristãos foi bom e para muitas igrejas também foi um desafio e até para professoras. Eu sou professora e naquele tempo estava a ensinar, tivemos que ensinar no internet.
Mas graças a Deus que a igreja ainda está em pé. Amém? Talvez algumas igrejas tiveram que fechar porque não puderam pagar a renda. Outras ainda não abriram porque têm edifícios grandes e custa muita eletricidade. Mas graças a Deus a nossa é o tamanho certo e nós podemos estar aqui. Mas a igreja não é os edifícios, pois não? A igreja são as pessoas. E há um cântico antigo, em inglês, que diz: o diabo tem tentado, através dos séculos, fechar as igrejas, né? Mas mesmo quando a igreja tem que ir debaixo da terra, né? Eles chamam em inglês underground church, às escondidas. Eles dizem que a água que está escondida, as fontes escondidas, que estão no fundo da rocha, essa é a água mais pura que sai, não é? E Deus, através dos tempos, tem purificado a igreja. Então eu vou dar só um estudo rápido do Salmo 40. Vamos começar no primeiro versículo. Eu estou sempre a dizer Marisa Mel, e tem as duas MM que estão ali. Então, nós vamos ver que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aqui fala-nos de refúgio no tempo da angústia. E a angústia pode ser problemas, não é? E quantos irmãos ainda agora estão a passar problemas? Temos sempre, não é? Nós quando temos filhos pequeninos temos problemas e, como dizem os portugueses, filhos criados, trabalhos dobrados, né? Pois temos mais pessoas para nos preocupar. Mas Deus diz aqui que Ele é o nosso refúgio. Eu estive a ver, os irmãos conhecem outro salmo que fala de refúgio, que é muito conhecido. 91. Quem foi que disse? O irmão Santos está acordado. Conhece os salmos. E sei de cor. O irmão sabe de cor. Eu também, durante o Covid, aprendi o Salmo 91 de cor. Aproveitei. E eu estive a ver que refúgio é mencionado umas 18 vezes. Que Deus é o refúgio. A maioria nos salmos e no Velho Testamento. Portanto, Deus quer nos dizer que quando nós estamos em problemas, Ele é o nosso refúgio. Às vezes parece que não é, mas Ele é. O que é um refúgio? Os irmãos podem me explicar a palavra em português, que os irmãos são melhores. O que é um refúgio? É um abrigo, né? Então, por exemplo, se está uma tempestade e se nós vamos debaixo de um teto, é um refúgio, né? Então, o que Deus está aqui a dizer, Ele é o nosso refúgio numa tempestade. Vamos a ver o versículo 2 e 3, se puderes expor. Eu tenho em inglês, não vou ler em inglês para os irmãos. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetam para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e espumem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Se nós olharmos para isto, mete um bocado de medo estes versículos, não é? Nós pensamos, eu não sei, se as montanhas tivessem que cair para dentro do mar, o que quer dizer um terremoto de terra, e se as águas estão a mexer, pode ser um tsunami. Diz assim, pelo que não temeremos. E às vezes, eu com certeza tenho havido pessoas que têm em situações que têm estado num terremoto, cristãos, e Deus tem sido o refúgio deles e eles não temeram. Mas nas nossas vidas nós temos terremotos e nós temos ventos e temos tempestades também. Quase tudo o que está no Velho Testamento é a parte física e no Novo Testamento foi a parte espiritual. E nós, quando estamos assim, às vezes passamos situações difíceis na nossa vida. Morre alguém que nós amamos,
alguém está doente, nós estamos doentes, talvez o casamento está em problemas. E isso para nós é uma tempestade enorme e até um terremoto que deixa buracos abertos de dor, não é? Mas Deus diz para nós não tememos nesse tempo. E vamos ver no versículo 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Então, aqui no princípio, Deus está-nos a mostrar também o que, em certa parte, profeticamente, o que vai acontecer ao mundo. Nos versículos antes, é que Deus vai trazer, vai haver, o que é que Jesus disse? Nos últimos tempos, o que é que nós vamos ter? E fisicamente, o quê? O que é que vai acontecer à terra? Tempestades? Tremores de terra? Pestes? Então, nesses primeiros dois, no versículo 2 e 3, quando estava a falar, Deus está a falar profeticamente o que é que vai acontecer na terra, para nós não temermos mesmo se isso vem. Mas aqui está a falar, há um rio. Então aqui Deus está-nos a dar esperança. Irmãos, lembram-se daquele coro que nós cantamos? Existe um rio que emana do Senhor. Há uma fonte que limpa o pecador. Ó, vindas águas, a sede saciar. Ó, vinda fonte que nunca vai secar. Amém? É lindo, não é? E eu tenho que cantar isso um destes dias, né? E aqui fala-nos acerca do Apocalipse 22, nós não vamos abrir, mas fala, os irmãos podem abrir aí, mas para não estar a mudar, mas fala-nos do rio que está no céu. Então Deus está-nos a dizer, mesmo nesses problemas que nós vamos enfrentar no fim dos tempos, nós temos uma esperança. Porquê? Porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. E o que é que Deus disse? Jesus disse em João 14, que quem conhece, os irmãos sabem, vocês têm estado, alguns na igreja, mais tempo que eu. Em João 14 diz o quê? Irmã Tavares deve conhecer. O problema é a mente. O que é que diz? Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então Deus está a falar disto, está-nos a dar a esperança no meio desta tribulação. Não se esqueçam que Deus tem um lugar para nós. E há um rio lá que corre. E nós nunca mais vamos estar no meio desse rio. Nunca mais vamos morrer. Nunca mais vamos ter dores. Nunca mais vamos chorar. Porque há esse rio num lugar santo, nas moradas do Altíssimo. E nós vamos morar nesse lugar. Amém? E, portanto, nós temos uma esperança que muitos outros não têm. Amém? E depois vamos ver a seguir. Versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E nós temos visto isto, irmãos. Nós estamos a viver isso. As nações não estão a bramar agora. Os reinos não estão a ser abalados. E nós sabemos que nós servimos, e Deus está-nos a lembrar aqui. E muitas vezes eu esqueço-me disso. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso.
o Senhor dos Exércitos. Diz aqui que se Deus só levantasse a voz, e quando nós levantamos a voz, nós fizemos não é? Se Deus só fizesse o que é que acontecia à terra? Diz que ela derretia, nós todos, abalava, tudo derretia e nós já não estávamos aqui. E quando nós estamos no meio das situações difíceis, não é tão fácil esquecer isso. O diabo vem e nós estamos a focar no problema e nós esquecemos que nós servimos um Deus, o Senhor dos Exércitos. Os irmãos sabem quantos anjos devem haver que é do Senhor? Diz que Ele é o Senhor dos Exércitos. Então Ele manda em tudo. E depois eu às vezes não tenho fé que Ele vai fazer algo para mim. E a minha situação para Ele é tão fácil, mas para mim parece tão grande. Mas Ele é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que nós estamos num lugar que vamos ganhar. A guerra já foi ganha. Quantos anjos é que caíram do céu? 1/3. Então isso significa que há 1/3 dos exércitos de Deus, 1/3 tornou-se demónios. Então quantos são anjos? Se 1/3 caiu, quantos é que ficaram? 2/3, quer dizer que para cada demónio, quantos anjos é que há? Há 2, pelo menos. Pelo menos por cada 2 anjos há só um demónio. Então aí nós já estamos a ganhar. Graças a Deus que eu escolhi o exército certo. Amém? Estamos no exército que vai ganhar. Eu vejo quando o meu marido e os meus filhos gostam muito da bola, eles gostam de estar a seguir o time que está a ganhar. Ninguém gosta de estar a apoiar o time que está a perder, não é? E nós estamos no time que está a ganhar, graças a Deus. Amém? Então vamos ficar encorajados com isso. E vamos ver depois no versículo 7. Está ali. O versículo 7 diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E se nós vimos, não é preciso ir para lá, Melita, mas os irmãos veem que o último versículo também, este salmo acaba assim: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, quando Deus diz a mesma coisa mais que uma vez no salmo, Ele está a enfatizar uma coisa. E Ele está-nos a lembrar: o Deus de Jacó é o teu refúgio. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Quando há tempestades, eu posso me esconder debaixo do teto dele, porque Ele é o meu refúgio. Não diz o nosso refúgio. Diz a ti mesmo: o meu refúgio, porque se é nosso, é meu. Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. É um socorro bem presente na angústia. Amém? E depois nós vamos ver o versículo 8 e 9 também. E vamos chegar ao vosso versículo favorito. Vinde, contemplai as obras do Senhor. E não foi isso que nós fizemos a semana passada? Tivemos a contemplar o que Deus tem feito nas nossas vidas. E quando nós contemplamos o que o Senhor tem feito, não ficamos encorajados? Ficamos, não é? E quando nós começamos a ouvir testemunhos, há irmãos aqui que ainda nem têm dado testemunho. Quando nós pedimos se alguém tem testemunho, eu acho que um domingo nós devíamos ter um dia de testemunhos, como cada um foi salvo. Eu acho que nós íamos ouvir histórias maravilhosas, porque nós não sabemos. Eu olho para alguns dos irmãos e lembro-me do testemunho, mas há outros que eu não sei. Por exemplo, eu não ouvi o testemunho do irmão Virgílio, como é que o irmão Virgílio foi salvo. Do irmão Alexandre. Nós não sabemos, então eu acho que ia ser bom nós ouvirmos alguns testemunhos, não acham? Porque muitas vezes nós esquecemos de onde Deus nos tirou e daquilo que Ele fez nas nossas vidas. E nós damos graças a Deus. Alguns de nós, foi os nossos pais que foram salvos e por causa disso nós nascemos já no ambiente cristão.
mas podemos até dar testemunho como é que os nossos pais foram salvos. Eu sei o testemunho do meu pai, ele foi salvo aos 17 anos, órfão, e já estava envolvido em clubes e outras coisas porque ele era músico. Os irmãos conhecem que ele contava tantas vezes nos casamentos. Mas graças a Deus, porque ele deixou tudo. Ele tinha só... A única coisa que os pais dele deixaram, porque ele foi órfão aos 6 anos, foi um terreno. E se ele tivesse ficado com esse terreno, ele hoje, ou ele ou nós, tínhamos muito dinheiro. Porque era numa das praias em Portimão. Eu agora não estou a esquecer do nome, mesmo ao lado de Portimão. É uma praia que agora tem muitos edifícios e é muito famosa. É uma praia que os terrenos são muito caros. E quando Deus chamou ele para ir para a escola bíblica, ele vendeu esse terreno. E eles deviam ter visto como ele tinha 17 anos, ele não era uma pessoa que era homem de negócios. Ele vendeu aquilo e ele disse que deu para comprar um fato, pagar as passagens e o Instituto Bíblico, passagens de comboio. Então acho que ele deve ter vendido aquilo muito barato. Alguém fez muito dinheiro com ele. Mas ele vendeu isso e graças a Deus, talvez ele não deixou nenhum dinheiro para nós, mas ele deixou-nos uma herança celestial, que há um rio e nós temos uma morada eterna por causa do que ele deixou e por causa dele decidiu entregar a sua vida ao Senhor. E muitos irmãos também têm beneficiado dessa decisão que ele fez. Amém? E nós damos graças a Deus por isso. Então nós vimos no versículo 8 e 9 que ele também fala outra vez, as desolações que tem feito a terra. Ele fez cessar as guerras até aos confins da terra. Quer dizer que um dia tudo vai cessar. Tudo o que estamos a passar, todas as guerras, tudo o que está a passar no mundo. Os irmãos já tentaram imaginar isso. Para mim é difícil imaginar isso. Porque nós estamos agora na terra. Tudo isto vai passar. Vai ser só uma memória. E nós vamos dizer, lembram-se na terra, viram o que aconteceu, porque nós talvez vamos ver do céu a terra desfazer tudo o que está escrito em Apocalipse. Isso tudo vai passar, amém? Parece agora que nem vai acontecer, não é? Mas vai passar um dia. E depois vamos ao versículo 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sei que o Samuel, este versículo tem sido não sei como é que se diz em português. Como? Contigo. Não é o escudo. É quase tem sido um martelo sobre a vida dele. E eu acho que ele já deu testemunho aqui, mas houve uma fase muito difícil na nossa vida, onde nós perdemos tudo. E todas as pessoas que vinham dar uma palavra a ele, sabem qual era? Era este versículo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu acho que a coisa mais difícil para nós, quando estamos a passar tempos difíceis, é esta palavra. Aquietai-vos. Até ficamos irritados. Irmãos, alguma vez estão irritados e alguém vem e diz assim, relax. O que é que faz os irmãos? Ainda ficam mais zangados. Relax, relax. Como é que tu dizes para eu estar relax? Não vês que estamos atrasados? Não é? Mas Deus diz, no meio destas coisas, a terra e tudo, aquietai-vos. Eu fui ver a palavra, achei interessante. Sabem que a palavra aquietai-vos é Rafá. E a irmã sabe, o que é Jeová Rafá? Não é o Deus que nos cura. Sim, irmão, pode? Sim. Amém.
Graças a Deus, pelo menos confirma a mim que era isso que Deus queria. Amém. Amém. Obrigada, irmão. E é isso que eu vi aqui. Diz assim que Ele é a nossa torre segura. E quando Ele diz aquietai-vos, eu fui ver e eu achei... É estranho que a palavra Rafá é cura. E em Êxodo 15:26 diz que Ele é o Deus que nos cura. É quando aparece essa palavra Rafá. Então, quando Deus está a dizer aquietai-vos, eles dizem que é a mesma coisa. Os irmãos sabem quando uma criança se aleija, quando são mesmo pequeninas, as mães e os pais sabem também. Quando nós queremos limpar a ferida, o que é que eles fazem? Então, estou a chorar. E o que é que nós dizemos a eles? Calma, fica quieto que eu quero curar a tua ferida. E eu estive a ler e diz assim, que é isto que Deus diz. Quando nós estamos, como o irmão estava a dizer, nós estamos a lutar. Eu estou a lutar contra isto, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Eu estou doente, eu vou tomar isto, eu vou ao médico, eu vou isto. E Deus diz, é essa palavra que o irmão diz. Para de lutar. Fica quieto, calma. Eu vou sarar as tuas feridas. Eu vou resolver o teu problema. E é isso que Deus diz, que nós sabemos quando é difícil fazer isso. Mas quando nós fazemos, como é que nós vamos ficar quietos? Fazendo Deus o nosso refúgio. E como é que Deus pode ser o nosso refúgio? É quando nós estamos firmados na sua palavra. Em João 1 diz que Ele, no princípio, foi o Verbo, que é a palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se nós queremos que Deus seja o nosso refúgio, temos de estar na palavra que é Jesus. Amém? E como cristãos nós devemos declarar sobre as nossas tempestades. Os irmãos sabem, podem pegar neste salmo e podem declarar inimigo de Deus. Diz assim, inimigo de Deus diz, aqui no salmo, alto, Deus é o meu refúgio. Ele disse aquietai-vos porque Ele vai me curar. Inimigo, deixa-me em paz. Ele vai me curar. Ele vai resolver a minha situação. Porque é difícil na nossa palavra, mas nós usamos a palavra de Deus. Porque diz aqui que Deus de Jacó é o nosso refúgio. E mesmo se nós não temos respostas à situação, às vezes estamos em situações, não há respostas. Porque é que Deus permitiu? Nós não sabemos, mas eu sei que Deus pode resolver e se Ele quer, Ele resolve. E mesmo se Ele não resolver, Ele ainda é Deus, Ele sabe porquê. É porque Ele ainda é o nosso refúgio. Não muda a situação. A nossa situação não muda quem Deus é. Mas Deus pode mudar a nossa situação. Amém? E nós sabemos que Deus, ao terminar, Deus está sempre perto de nós. Deus é poderoso. Ele é o nosso refúgio. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que vai vir nas nuvens. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é aquele que nos ama. Ele é a rosa de Sarão. Ele é aquele que é maravilhoso, todo-poderoso. E é esse Deus que nós servimos. E é por isso que nós podemos dizer esta manhã, aquietai-vos, podemos ficar quietos na nossa situação. Irmãos, não vamos lutar. Não quer dizer que a nossa situação mude logo. Mas nós não vamos ter stress. Nós não vamos estar a lutar. Nós vamos estar calmos. Que as pessoas até vão dizer, como é que tu podes estar calmo nesta situação? Porque Deus é o meu refúgio. Porque Deus é aquele que me protege. E Deus é o nosso socorro bem presente. Mesmo quando estamos fracos, Ele é forte. Deus diz aqui, eu sou. O grande eu sou. O que é eu sou? Ele é aquilo que tu precisas que Ele seja.
Se tu precisas de cura, Ele é o Deus que cura. Se tu precisas de paz, Ele é o Deus de paz. Se tu precisas de refúgio, Ele é o teu refúgio. Se tu precisas de amor, Ele é o teu amor. Se tu precisas de companhia, Ele é a tua companhia. Ele é tudo o que tu precisas e tudo o que eu preciso. Então, irmãos, vamos estar firmes na palavra do Senhor. Quando o diabo vem com mentiras, vamos ler os salmos e vamos aplicá-los à nossa situação. Amém? Eu espero que com isto os irmãos tenham sido encorajados. É somente uma palavra pequena. Mas Deus tem-me ajudado, ainda ultimamente, nos últimos meses, Ele tem sido o meu refúgio, o socorro bem presente na minha angústia. Eu louvo a Deus esta manhã. Amém? Tem aqui mais alguém, não vou pedir à frente, que Deus tem sido o seu refúgio, o seu socorro na angústia. Amém? Portanto, nós temos razões para agradecer ao Senhor esta manhã. Vamos pôr de pé e nós vamos terminar. E vamos cantar só mais uma vez. Eu vou pedir ao Samuel para tocar. Minha alma está segura em ti, porque tu és o meu refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está a ver a sua situação. Deus tem o teu futuro nas suas mãos e o meu futuro nas suas mãos. Por isso, nós podemos ficar quietos. Amém? Minha alma está... Vamos cantar isto como uma oração. Segura em ti, sabe bem quem Cristo firme está. Mais uma vez, vamos dizer isto, uma declaração. Minha alma está, porque tu és o meu refúgio. Segura em ti, sabe bem, sabe bem quem Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és teu. Oh, descansarei, pois sei que és teu. Oh, descansarei, pois sei que és Deus. Irmãos, enquanto estávamos a cantar e senti da parte do Senhor, alguém aqui está preocupado com os seus filhos. E Deus está a dizer: aquietai-vos. Aquietai-vos, entregai os vossos filhos nas minhas mãos. Eu sou Deus poderoso. Eu sou Deus todo-poderoso. Aquietai-vos. Muitas vezes Deus quer escrever a nossa história e nós dizemos: eu confio em Deus, mas estamos sempre a tirar a caneta da mão dele e tentamos escrever a nossa história, mas Deus quer escrever a nossa história. Amém? Os nossos filhos, os nossos netos, o nosso futuro está nas suas mãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Deus vos abençoe. Tenha uma semana abençoada. Amém.